Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou Wagner e hoje eu trago a resenha de Os Fornos de Hitler da nossa autora e protagonista dessa história, Olga Lendl. Se inscreve nesse canal porque essa resenha, gente, ela foi tão pesado gravar isso aqui quanto a leitura da mesma. Então, ela merece muitos likes, vários compartilhamentos, então me ajude aí, pelo amor de Deus. E assim, vamos tentar falar um pouco disso aqui. Escrito no final da Segunda Guerra Mundial e publicado pela primeira vez na França em 1946, Os Fornos de Hitler é o mais pesado relato das histórias, gente, dos últimos tempos. É uma narrativa muito densa, é um livro bem fininho, como vocês estão vendo aqui. Ele tem umas 230 páginas, mas foi um livro assim que eu acho que eu demorei para ler uns 3 dias, porque eu fazia sempre intervalos, justamente para suspirar um pouco após a narrativa, que é muito pesada aqui de fato. Aqui nós teremos sim um relato verídico, fatos que realmente aconteceram na história, de uma das sobreviventes do inferno, como ela mesmo coloca aqui, do inferno, que é Auschwitz e Birkenau, que são lugares, campos de concentração criado pelos nazistas, onde ficavam, né, diversas pessoas, entre elas a maioria judeus, e eram escravizadas de uma forma assim, gente, desumana pelos nazistas, debaixo da liderança de Hitler. O livro aqui ele recebeu diversas traduções e recebeu inclusive a admiração do cientista Albert Einstein. Escreveu uma carta para Olga agradecendo pela escrita dela, que foi assim fantástica. Para quem tem me acompanhado já há algum tempo no canal, de um tempo para cá eu tenho assim me amarrado nesse tipo de temática. Eu tenho lido bastante livros referentes, né, ao Holocausto, aos campos de concentração, sobre a história mesmo de Hitler. Eu tenho aqui alguns livros que eu preciso de ler, como esse daqui. E tem um também que eu li recentemente, Os Banquetes para Hitler. Que, gente, que livro incrível. A diferença é que esse aqui é meio que uma mistura de história e ficção. O autor aqui, ele escreve ficção e ele deu uma pincelada, né, na história. Ele usou a história como pano de fundo e deu uma pincelada com a sua ficção aqui. Porém, esse daqui, gente, são relatos verídicos. Tudo que está aqui aconteceu. É como se fosse um diário onde a Olga ela fosse relatando ali os trágicos acontecimentos que ela presenciava constantemente enquanto ela viveu neste lugar. Aqui a história vai se passar nesse período, né, que eu falei, entre os anos de 1945 e 1946. Na verdade, 1946 já é quando tinha terminado a guerra e o livro ele foi publicado nesse ano, mas nos anos de 1943 até 1945, né, e é por aí que durou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então aqui nos primeiros capítulos a Olga ela conta que ela teve que partir com o marido dela, que é um médico, né, e ela seria ali a sua fiel assistente. E eles partem então para uma viagem de trem, né, na verdade atendendo uma convocação da SS, né, que seria ali o comando dos alemães ali, pessoas que estavam sob a liderança de Hitler. E a SS então convoca, né, os médicos de diversos lugares. Aqui a Olga, né, atende a necessidade de fazer essa viagem com o marido, e a família dela também vai junto, né, filhos, os pais, que já são pessoas já de idade, obviamente, junto a outras 90 pessoas que vão partir em um único vagão. Eles vão partir de trem numa viagem que dura por volta de 7 dias. Gente, só que a situação ela é muito precária, né? Porque aqui é um cubículo, né? Um lugar assim pequeno, e eles têm que dividir espaço, né? Não sei nem como é que eles fizeram isso para 96 pessoas. Então era muita gente para um espaço muito curto, muito pequeno, onde as pessoas teriam de suportar a viagem até o final da viagem, tendo ali que partilhar suas necessidades, né? Totalmente desconfortáveis, às vezes
as pessoas tinham necessidades e teriam que ser feitas ali mesmo, na frente de todo mundo se esbarrando, se espremendo, porque não havia lugar. Inclusive, muitas pessoas adoeceram, né? Muitas pessoas ficaram muito fracas, muito debilitadas pela falta de água e de comida. Era uma viagem que durou 7 dias e eles não faziam a menor ideia de para onde eles estavam indo. E quando, uma vez e outra, um dos capitões ali batia lá na porta, abria lá a porta do vagão, eles tentavam solicitar ajuda, né, dizendo que havia pessoas passando mal, pessoas que estavam debilitadas, pessoas que estavam morrendo, e os oficiais ali, eles ignoravam a situação completamente. Gente, o relato é muito triste, chegou pessoas até morrer durante a viagem, e os corpos foram isolados num canto ali do vagão, mas ao mesmo tempo teve que ficar próximo ali das pessoas, porque o lugar era muito pequeno. Então eles tiveram que suportar a viagem o tempo todo, compartilhando ali com esses corpos, família chorando, sabe, sobre os seus entes queridos ali. Então é uma situação muito assustadora mesmo, totalmente desumana. E assim que eles chegam nesse campo de concentração, a vida dessas pessoas, elas mudam por completo, né? Aqui já tem uma frase aqui que ela compara como foi essa experiência dela aqui nesses campos de concentração, e ela diz, olha, é o retrato do próprio inferno. Era um lugar totalmente inóspito, né? Eles ficavam em blocos, né? Que aqui é chamado de barracões, e cada um desses blocos, desses barracões, tinha uma numeração que era para identificar o número de pessoas que ficavam nesses blocos. Era muita gente, o lugar era muito grande. Esse campo de concentração era muito grande. O livro ele tem diversas notas de rodapés que vão respaldar ali, né, todos os acontecimentos, tudo que é falado aqui. Há uma comprovação através dessas notas de rodapé que se encontra aqui. Então é um livro muito completo, é um livro que traz mais credibilidade, gente, porque de fato as coisas que são contadas aqui, elas podem até mesmo ser descredibilizadas, né? As pessoas podem até mesmo não acreditar porque parece ficção, sabe? Mas não é tudo real, aconteceu mesmo. E às vezes é difícil de acreditar porque os relatos são muito pesados, os relatos são muito profundos, então isso traz sim uma sombra de dúvida, mas aqui através dessas notas de rodapé, o livro ele consegue respaldar um pouco mais, dar mais ênfase, mais crédito também a todos esses relatos. Mas aqui então, essas pessoas, né, dentre elas a maioria judeus, eles vão ter que viver ali uma vida totalmente desumana, sabe? Se é que eu posso falar dessa forma. Aqui a Olga conta em mínimos detalhes. Eu acho que isso intensifica um pouco mais as coisas. Eu fiz várias pausas, né? Vários intervalos enquanto eu lia, porque eu precisava de processar o que estava acontecendo. E é muito pesado esse livro aqui. Acho que dentro dessa temática de livros relacionados ao Holocausto, aos campos de concentração, ou que faz relação a esse líder nazista que é Hitler, esse é um dos mais pesados que eu já ouvi falar até agora. Porque após 7 dias, quando aquela porta enfim foi aberta, quando aquelas 96 pessoas saíram daquele trem, essas famílias, né, elas ainda não sabiam direito qual rumo a vida delas iriam tomar a partir dali. E aqui a Olga ela já começa a narrativa fazendo uma confissão do arrependimento dela, né, por erros que ela cometeu aqui, ou melhor, por erros que ela julga ter cometido, que comprometeu a vida dos filhos, né? Então, quando as pessoas chegavam ali em Auschwitz, quando elas desembarcavam ali em Barqueno, que era esse campo de concentração, as famílias eram enfileiradas, né? Todo mundo era colocado em fileiras e elas eram avaliadas, né? Pela idade, porte físico, altura, então tudo isso era avaliado para saber se essas pessoas prestariam para os serviços ali desse campo de concentração ou se elas iriam diretamente para a câmara de gás, né? Mas calma aí que nós vamos chegar lá. Então aqui essas pessoas eram avaliadas por tamanho, porte físico, idade. As crianças menores de 12 anos, elas eram diretamente levadas para os fornos para serem queimadas, né? Porque daqui a pouco eu vou chegar
enfim, no nome, no título aqui do livro, Os Fornos de Hitler. Por que que o livro se chama Os Fornos de Hitler? É porque, de fato, ele faz ênfase a esses fornos que foram projetados ali pelos nazistas para, assim, gente, exterminar milhões de judeus, milhões de pessoas de uma vez só. Então eram vários fornos e eles eram muito altos e muito grandes. Aqui ela tem relatos específicos das medidas dos fornos e como que eles eram arquitetados para esse fim. Então as crianças aqui com menos de 12 anos que não apresentavam nenhuma habilidade, né, para trabalhar, elas eram enviadas diretamente para esses fornos para serem queimadas, né, para serem consumidas de uma forma muito rápida. Primeiramente eles passavam pelas câmeras de gás e depois eram levadas, enfim, para os fornos, né, para serem desmaterializados, para virarem cinzas. Então era essa forma que a SS, né, os líderes ali, eles organizavam as pessoas que iriam chegando. Os velhos eram separados também e muitos deles já eram diretamente levados para esses fornos. As mulheres ali ficavam separadas dos homens, né? Os homens ficavam numa outra parte do campo e as mulheres de forma separada, e elas tinham seus cabelos raspados, né? Os cabelos das mulheres eram utilizados para preenchimentos de travesseiros e alguns utilidades domésticas ali. E isso para o comércio alemão era muito rentável, né? Bem lucrativo. Então era usado também por essas finalidades. E após ali elas tiverem os cabelos raspados, elas eram trajadas, né, com um uniforme, uma espécie de trapo, né, na verdade, que como ela menciona aqui, elas usavam um trapo, algumas mulheres usavam umas orlas, né, uns vestidos enormes, outras uns mais curtos, e eram todos listrados. E eram as roupas de escravos ali, eram as roupas para identificar essas pessoas. E eram roupas já surradas que eles recebiam, gente, de uma forma assim. Muitas mulheres aqui às vezes estavam nuas, né, totalmente despidas, e era algo assim, nossa, agoniante mesmo. Algo mais que constrangedor, sabe? Eu acho que eu não tenho palavras para poder descrever aqui o quão terrível foi, talvez, passar por essa história aqui, passar por essas experiências desses campos de concentração. Mas aqui a autora, né, a Olga, ela relata em detalhes a vivência dessas mulheres nesses campos, como que elas eram tratadas, sabe? Como que elas eram vistas ali. Que nós teremos diversos relatos de fome, sabe, que eles passavam. E quando eles recebiam uma única refeição ao dia, que era uma sopa, e aqui, gente, ela relata de uma forma assim que parece que você sente até o gosto da sopa na boca, de tão bem relatado que é aqui, contado por ela. E era uma sopa ali, gosmenta, uma coisa com cheiro péssimo, que muitas vezes eles tinham que tampar o nariz para poder engolir a sopa, mas como era a única coisa que elas podiam, que elas recebiam para se alimentar, elas não tinham outra escolha. Gente, então que nós teremos temas muito pesados, como a prostituição, né? Diversas mulheres aqui, elas tiveram que se prostituir em troca de um pedaço de pão, um prato de comida. Nós conheceremos então mais a fundo a corrupção, sabe? De perto mesmo. Como que essas pessoas eram desumanas em suas almas. A gente não consegue ver nenhum fio de misericórdia vindo dessas pessoas. Eram verdadeiros demônios, né? Como a Olga relata aqui. E assim, isso tudo gera um sentimento de indagação dentro de nós, sabe? Como que o mundo não sabia desses acontecimentos, sabe? Como que o mundo afora não tinha ciência do que estava acontecendo nesses lugares, né? Também aqui nós teremos o relato dos experimentos que eram feitos por vários médicos, vários cientistas aqui que usavam as próprias pessoas, essas próprias pessoas como cobaias para servirem de experimentos. Experimentos com crianças, experimentos com jovens, com mulheres. Gente, assim, os motivos das experiências é que te deixa assim indignado, sabe? Porque eram motivos idiotas, né? Digamos assim, eram pesquisas idiotas mesmo, que eu acho que serviam mais para torturar e humilhar as pessoas do que de fato para descobrir algo assim interessante que iria mudar a história da humanidade, sabe?
Então, as experiências eram medíocres, sabe? Eram coisas bobas. Ah, Ah, eu vou deixar essa pessoa aqui no sol para ver quanto tempo que ela consegue sobreviver debaixo de um calor escaldante. Ah, eu vou deixar fulano na água gelada para ver quanto tempo que ele consegue sobreviver. então, gente, era coisas assim, sabe? Horríveis mesmo, coisas, nossa, desumanas, né? É igual quando a gente é criança que a gente pega aqueles insetozinhos, né? E arranca a perninha dele. Mas a gente ali não tinha noção, né? A gente não tinha aquela maldade. Às vezes a gente até teve, né? Porque a nossa personalidade ela é formada a partir dos 3 anos de idade. Então a gente já consegue ter ali uma noção das coisas. Mas aqui esses experimentos que os médicos faziam, gente, eram coisas assim, nossa, absurdas mesmo de falar. Mas enfim, né? É uma narrativa muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais da história. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de temática, principalmente por considerar ser uma temática pesada, por considerar ser um livro talvez desinteressante, né? Ao contrário, eu estou me amarrando muito nesse tipo de literatura. É, eu tenho outros livros em mente aí para eu ler, né, dentro dessa temática aqui. E assim, gente, são relatos impressionantes mesmos que acho que vale a pena conhecer, vale a pena saber, né, o que que aconteceu. Eu acho que esses livros eles foram escritos para chegar assim nas mãos de pessoas que vão compartilhar um pouco mais essa história, que vão procurar entender o que, que aconteceu nesse período. É uma forma que eles tinham de alertar o mundo, né, e não permitir com que esse tipo de atrocidade, esse tipo de governo ressurge novamente, né? Nossa, meu Deus do céu, não consigo nem imaginar. Aqui, né, agora falando um pouco mais dos fornos, né, como que as pessoas eram mortas. Havia várias doenças, né, que as pessoas ali elas pegavam, doenças contagiosas que as pessoas pegavam entre si, principalmente pela situação a qual elas estavam expostas, né? Até mesmo ali nos blocos onde elas viviam, expostas, né, ao mau cheiro, a fezes, sabe, urina, comida estragada e um monte de pessoas em volta, pessoas já contaminadas com determinadas doenças. Então, na medida que as pessoas elas ficavam doentes, elas eram encaminhadas para um hospital, que aqui a nossa autora ela usa até aspas, né, para poder expressar aqui o hospital, para usar essa expressão hospital, porque na verdade elas não iam para o hospital, elas iam direto para o forno serem queimadas. Então, quanto mais doentes havia, melhor era para os nazistas, porque eles já encaminhavam essas pessoas direto para a câmara de gás ou até mesmo diretamente para os fornos, né? E, gente, é algo muito terrível de se ver. De fato, isso traz uma sombra de dúvida. Nossa, será que isso realmente aconteceu? Mas sim, aconteceu, né? Aconteceu e quando você tem a experiência de ler o livro, você se torna uma pessoa, você fica mais sensibilizado. Você chega a pensar até mesmo se você, em algum momento, você já sofreu de fato na sua vida. Então, quando você compara a sua vida com essa história aqui, você fala assim, meu Deus, eu não sofri nada, eu nem sei o que é sofrimento. Minha vida é ótima, tô sempre bem e é isso aí. Mas quando você tem a experiência desse livro aqui, você se torna uma pessoa mais sensível e você consegue compreender melhor as coisas e o sofrimento das pessoas, saber, né, ser grato pela situação, pela vida que você tem hoje, numa era totalmente diferente dessas pessoas aqui. Eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, eu tenho a oportunidade de trabalhar, eu tenho a oportunidade de comer, de dormir, né, um bom sono, e de comprar livros também e falar deles aqui para vocês. Então, a gente começa a pensar se de fato a gente chegou a sofrer mesmo na nossa vida, sabe? Mas enfim, então esse livro ele é muito completo, como eu falei aqui, né, gente? Eu não quero dar muitos spoilers, mas é legal você ter essa experiência de ler esse livro. Ele vai apresentar tudo isso e muito mais do que eu falei aqui de uma forma muito mais minuciosa, muito mais detalhada. As formas que as pessoas morriam, os experimentos, as contaminações, as doenças, os fornos, né, que eram criados para essas pessoas. E somente ali no final da guerra, quando aparecem os russos para resgatar essas pessoas, né, esses prisioneiros, é aí que se concretiza a salvação
dessas sobreviventes, e uma delas é essa autora aqui que escreveu todos esses relatos. E, gente, é isso, sabe? Eu tentei aqui falar um pouquinho do que eu achei desse livro aqui. Deixe nos comentários, né, se essa é um tipo de temática que você já quis ler na sua vida, já tem o interesse de conhecer um pouco mais. Deixe aí nos comentários. Me segue lá no Instagram, tá? Onde que eu posto várias capas dos livros que eu estou lendo atualmente. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.